E eu me lembro que nós, antes da gente entrar para o ministério, aqui em Vilhena, nós estávamos num culto, debaixo de uma mangueira, em Fortaleza, próxima a Fortaleza. Então, havia um culto, e o César falou, vamos lá conhecer aquela cidade, perto de Fortaleza, tem um culto que é o culto da mangueira. Então, ali o pastor ministrando a palavra, e eu ali sentado junto com o Stedley, de repente veio a palavra rema. E eu falei, uau, olha o que Deus está revelando, que era sobre o nosso chamado, que exatamente é o que está acontecendo aqui hoje. Ouvimos debaixo de uma mangueira, num culto de celebração, sobre a nossa chamada aqui para Vilhena. Então, isso já aconteceu há quantos anos? Então, na hora da palavra que Deus quer falar, como através dos louvores também, a gente tem que prestar muita atenção, certo? Vamos abrir. Eu estou muito animada hoje, glória a Deus, né? Então, só um culto só, se passar um pouquinho não tem problema, porque amanhã é outro dia, e nós vamos aí mantendo em glória na presença do Senhor, porque é assim que Deus nos quer. Amém? Então, vamos lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta, porque nós estaremos falando dentro do texto. É algo que Deus colocou no meu coração, esta palavra. Na verdade, Deus, Ele renova a palavra a cada manhã, certo? Gênesis capítulo 26, vamos ler o versículo 1, e depois nós vamos pular lá para o 12, certo? Então, diz assim, e havia fome na terra, além da primeira fome, que nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Vamos lá para o 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e o que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa, porque isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra.
Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Vamos orar mais um pouquinho, e mantenha-se com a Bíblia aberta, para a gente poder falar dentro do texto. Senhor, graças te damos, Espírito Santo, carecemos da tua ajuda, da tua presença, que esta palavra venha falar ao nosso coração, o coração da tua igreja, como o Senhor falou ao meu coração, Pai. Não permita nenhuma distração, nada, porque queremos estar conectado com os céus. Amém. Amados, que palavra poderosa, né? Todos conhecem, quem sabe, quem foi Isaque, né? Isaque, o filho da promessa, o filho de Abraão. Isaque, com a sua família, estava num lugar passando por necessidade. A terra estava com fome, havia fome sobre a terra. E interessante que, pesquisando nesse versículo aqui, e havia fome, eu pensei, a Bíblia não traz o nome desse lugar, dessa região que Isaque estava. Mas, segundo as minhas pesquisas, numa Bíblia chamada Aplicação Pessoal, pude descobrir ali o nome desta região aonde habitava Isaque com a sua família, que diz assim, o nome da cidade, Beer Lahai, a fonte daquele que me vê. A fonte daquele que me vê. E eu, meu Deus, como Deus é grande, Deus é maravilhoso. Porque ele estava numa situação difícil. Havia fome naquele lugar. E o nome desse lugar significa a fonte daquele que vive e me vê. E eu pensando, não importa a situação que estejamos passando, mas Deus está ali em todo momento nos vendo a nossa situação, a fonte daquele que vive e me vê. E a fome, queridos, a fome faz a gente movimentar, é ou não é? Quando a gente está com fome, a gente fica sentado, parado? Não, a gente vai procurar comida. A gente vai na despensa, a gente vai na geladeira, a gente vai na fruteira, a gente vai ao supermercado, a gente quer comida, a gente quer comer. Então, a fome, ela faz a gente andar, se movimentar. Isaque, passando aquela situação, ele sai com a sua família e vai para uma terra, né, chamada Gerar. Quem habitava ali? Os filisteus. E os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E causou uma inveja em Isaque, porque Isaque era um homem abençoado, e tudo que ele fazia prosperava. Então, Gerar estava localizado na extremidade de um deserto. A água era tão preciosa quanto o ouro. Encher o poço de água com sujeira era um ato de guerra, era considerado um crime. Havia algo estranho acontecendo com Isaque, porque a terra era seca. A técnica agrícola dele não era aparentemente diferenciada, nem tampouco a sua semente. O que aconteceu que despertou a atenção do inimigo? O segredo era um só. A prosperidade não estava na técnica, na terra, mas estava na vida de Isaque, que era abençoado por Deus, e isso era perceptível aos olhos dos filisteus. Como Isaque era um homem próspero, tinha muito gado,
Então ele tinha que cavar poços, tinha que ter poços para dar água para os seus animais. Queridos, e não é fácil abrir um poço, eu nunca abri. Mas eu já vi pessoas abrindo poço, porque lá, quando nós chegamos aqui na região de Rondônia, em 1983, naquela época não tinha água encanada nas casas, pelo menos onde eu morava. Então era poço. E a gente via aqueles homens, né, com os equipamentos, com as suas ferramentas, cavando, né, aquele sol escaldante, suor, mas lá no fundo vinha o quê? A água. Que maravilha. Então não era fácil. Mas o que estava acontecendo aqui com Isaac? Cada vez que Isaac abria um poço, vinha lá os filisteus e entulhavam os poços. Mas eu acho lindo na vida de Isaac aqui. O primeiro poço que foi aberto, que a gente leu aqui na Bíblia, né, que está aqui no versículo 19, chama Ezeque, que significa inveja, discussão. Olha só, o primeiro poço, nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Ezeque, que significa inveja e discussão. E a inveja e a discussão são obras da carne, que está em Gálatas capítulo 5, 23, que fala sobre as obras da carne. Então, Isaac, ele não queria nenhum tipo de discussão. Ele não tinha inveja de ninguém, porque ele era um homem abençoado, mas quem tinha inveja dele eram os filisteus que tinham inveja de Isaac. Isaac teria razão em revidar, mas ele escolheu manter a paz, ao invés de dar início a grande conflito, né? A Isaac, ele escolheu a paz. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você estaria disposto a abandonar uma importante posição ou possessão valiosa para manter a paz? Você está disposto a abandonar alguma coisa para manter a paz? Peça a Deus sabedoria para saber quando se retirar e quando ficar e quando lutar. Isso acontece, a gente ter que deixar, por exemplo, aqui igual Isaac. Isaac deixou. Ele falou, olha, eu não quero discutir com ninguém. Quero deixar esse poço. Vamos caminhar, porque ali na frente a gente consegue abrir um outro poço. Era mais ou menos assim. E isso acontece muito com, a maioria das vezes, com os irmãos mais velhos, né? O mais velho tem que sempre ceder. Ah, você é o mais velho. Eu falo de experiência própria, porque eu sou a mais velha. Depois vem a minha irmã. Então, minha mãe sempre ensinou, ceda, entrega, deixa para ela. Então, ao invés de eu querer uma discussão, uma briga, eu preferia dar, ao invés de brigar, certo? Agora, se eu perguntar, quem é que já não passou por experiência assim? Você ter que ceder, você ter que entregar algo para não gerar nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de contenda. Você prefere manter a paz. Você prefere a paz. E a Bíblia diz, bem-aventurados são os pacificadores, certo? Porque eles herdarão o reino de Deus. E na nossa trajetória, a gente sempre tem experiências assim. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência sobre ter que entregar, de deixar, para evitar qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de briga. Sei que cada um tem uma experiência, certo? Mas ao longo da minha caminhada, tivemos já várias experiências engraçadas, que hoje eu olho para trás e eu acho uma graça. Na época era diferente, era vontade de matar, bater, fazer, revidar, né? Mas a gente vai ficando mais velho no Espírito Santo, alcançando a maturidade espiritual, e a gente vai vendo que não vale a pena. Eu acho que Isaac já estava bem um pouco avançado, já na idade que ele viu, não vale a pena brigar por causa disso, né? Deus tem mais para nós, sempre Deus tem o melhor, Deus tem mais. Então, isso aconteceu já há muitos anos, uma história comigo, eu vou contar para vocês que engraçado que é. Eu tinha uma amiga, vamos dizer assim, amiga, né? Entre aspas. E a gente conversava, e ela tinha uma fazenda, né? E a gente era amigos, né? De repente,
na nossa comunhão, na nossa caminhada lá, resolvi comprar umas 5 bezerras dela. Quase que eu fui fazendeira, né? 5 bezerras, há 20 anos, hoje multiplicando daria quantos, né? E daí, compramos 5 bezerrinhos dela. E a gente combinou, falou assim, nós não fizemos nenhum contrato no cartório, nada disso. Nós só foi de boca, né? De amizade, né? Aquela amizade bem boa, certo? Então, a gente combinou assim, que cada cria fica para um. Por exemplo, uma cria era minha, outra cria era dela. Então, 5 bezerrinhas. Certo? Passou-se o tempo, queridos. Eu acho que 1 ano, 2 anos, por aí, eu não lembrava mais das bezerras. E um dia, de manhã, falei, meu Deus, as bezerras. E Stedley, cadê as bezerras? Agora que eu lembrei das nossas bezerras, Stedley. E era bem distante aqui de Vilhena, o lugar. As bezerras, é mesmo, cadê as bezerras? Falei, vou atrás dessas bezerras. Aí peguei o telefone na hora, liguei. Fulana, você lembra que nós fizemos um negócio das bezerras, que eu comprei 5 bezerras? Ela falou assim, as bezerras que você comprou? Mas eu comprei de você de novo. Falei, o quê? Eu vendi as bezerras? Não, eu não vendi as bezerras. Não, vendeu sim. Então, aí eu olhei para o Esther, sabe o que nós fizemos com o dinheiro das bezerras? Nada, então não vendemos as bezerras. Espera aí, amanhã eu estou descendo para aí. Aí, novo convertido, né? Você vai naquele sangue quente, eu vou chegar lá, vou pegar aquela mulher lá, vou falar um monte de coisa, mas eu vou pegar aquela mulher Esther, e o carro não andava, vamos lá que eu quero essas bezerras. Esther, aquela mulher, eu não posso, a mulher comia comigo, a gente comia na mesma mesa, agora dizer que eu vendi as bezerras. Eu chegando lá, vou falar um monte de coisa para aquela mulher. Vou falar e vou xingar, até parece que eu me combino com essas coisas, né? Parece que não combina, mas eu falei. Falei em fazer, mas não fiz. Certo? Aí chegando lá, eu cheguei e falei, daí, não, as bezerras não tem mais não, comprei de você as bezerras. Aí eu falei assim, tudo bem, nada daquilo que eu aparentava em fazer, fiz. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Então se eu comprei, tudo bem. Fiz igual Isaac, fique com elas. E viemos embora. Nunca mais soube das bezerras. O fim da história dessa pessoa não foi legal. Né? Não quero dizer que foi por causa dessa situação. Não estou dizendo isso. Mas a história dela não foi legal, não terminou legal. Certo? E não quis discussão. Não quis discutir. E não falei nada para ela daquilo que eu falei para o Esther que eu ia falar. Por quê? Porque não vale a pena a gente discutir por coisas banais. Que para mim, o que é 5 bezerras, gente? Nunca faltou nada para nossa casa, para nossa família. E eu ia perder a paz com Deus. Eu ia, fazer coisas piores. Talvez a gente poderia ser atracado nos tapas. Coisa feia. Para quê? E deixei para trás. Deixei lá, abandonei. E vamos continuar para frente, Esther. Vamos continuar para frente. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Isaac. Isaac não quis aquele poço, ele seguiu em frente. Depois o segundo poço, o poço de Sitna, que chama inimizade, que na raiz hebraica significa Satanás. Quem é que gosta de ter inimizade? Não é legal ter inimizade com ninguém. É bom ser amigo de todo mundo. Ser pacificadores. Sermos bons amigos. Mas procurar inimizade, isso não faz bem para ninguém. Isso só faz mal. E o terceiro poço chamou-se rebote. O quê? Lugares amplos. Lugares amplos. Então, Isaac passou por 3 poços. E esses 3 poços ele teve que abandonar. Por causa da inveja. Gente, não é legal ter inveja. Aquilo que é para ser teu, vai ser. O que é do outro, é do outro. Mas não cabe a nós ter inveja. Isso não leva a lugar nenhum. Não leva
nenhum sucesso, a inveja. A inveja, se você abrir a Bíblia lá em Gálatas 5:23, inveja é obra da carne. Deus não agrada disso. Então, o que é teu, o que é para ser teu, será. Aparentemente, Isaac ficou com seus servos, com a sua família, com seus animais, sem água, sem nenhum poço. Mas ele cria no Deus do seu pai, no Deus de Abraão, no Deus de provisão, no Deus que abre portas aonde não tem portas abertas. Ele abandonou tudo. E Isaac continuou a sua caminhada, até que ele chegou nesse lugar amplo, né? Que significa lugar espaçoso. Então, eu não sei como foi a tua caminhada até agora. Quantos poços você teve que renunciar? Quantos poços que tentaram entulhar? Em 2018 aí. Você abriu um poço e foram lá entulhar aquele poço. Não sei quantos poços. Eu me lembro, queridos, olha, falando em poços quando que a gente quer cavar, quer o início, quer começar. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos abençoados. Deus nos abençoa. Somos abençoados, como Isaac era um homem abençoado, era um homem próspero. E você começa a cavar poços, seja em qual área for, mas de repente vem alguém tentando entulhar, seja o desânimo, seja a decepção, a frustração, seja o que for, ou até pessoas também tentando entulhar os seus poços. Mas o segredo é a perseverança. Nós temos que perseverar. Quando nós iniciamos o ministério aqui, quando eu aceitei Jesus, fui abençoada. Mas quando nós somos chamados para o ministério, a gente fica naquela assim, eu sou esposa de pastor, mas quero estar envolvida no reino de Deus, porque eu tenho uma experiência muito forte com Deus. Não foi nada porque o Stedley sempre impôs ou cobrou algo de mim, não, porque eu tenho uma experiência muito forte com Deus. Então eu sei aonde Deus me quer, o que Deus quer para a minha vida, que é o que eu busco. Então nós iniciamos o trabalho aqui, nós éramos aqui a igreja aqui pequena, e ali nós fazemos tudo. Como assim? Nós aqui, esse ministério Manancial é um ministério muito abençoado, porque aqui ninguém se prende à posição. Ninguém se prende, porque eu sou pastor, eu não posso fazer isso. A gente faz tudo o que tem que fazer, que for preciso, nós fazemos. Né? Eu lembro que quando iniciou isso aqui, o Ministério de Louvor, nós éramos essa igreja aqui, nós não tínhamos condições de pagar uma pessoa na época. Teve um período que nós não tínhamos condições de pagar uma pessoa para limpar a igreja. O Ministério de Louvor lavava as cadeiras. Tinha um dia do mutirão, então vinha um mutirão, a equipe de louvor estava ali esfregando as cadeiras, eram cadeiras brancas, sabe? E tinham que lavar. Estou falando aqui não para engrandecimento, não, é para a glória do Senhor. O que é cavar poços? Não é fácil cavar poços, dá trabalho cavar poços, dá trabalho. Então cave o seu poço, não queira o poço de outro. Deus não se agrada da inveja, sabe? Então, nós fazemos isso, e teve um período que a gente, igual eu falei, não tínhamos condições de pagar alguém para limpar. Eu falei assim, peraí, eu me proponho a limpar o salão. Então eu ia aqui, limpava o salão, como outros irmãos, vinha ali, limpava o salão, lavava o banheiro da igreja, que o banheiro era do outro lado aqui, quem é daquele tempo sabe que tinha um banheiro lá do outro lado. Lavava o banheiro, lavava o salão, cavando poços, sabe? Então aqui, todo mundo faz o que tem que fazer, não fica atrelado a um rótulo, não. Aqui nós estamos para servir. É uma igreja abençoada, por isso que é uma igreja próspera, frutífera, sabe? Então, eu ali procurando saber o que eu queria para a minha vida ministerial, onde eu me encaixaria. Louvor não me encaixo de jeito nenhum, não sei cantar, mas ajudei algumas vezes, né, aquela coisa toda. E daí, queridos, essa experiência comigo e Deus, tá? O que eu vou falar aqui, não se assuste, não.
Aí eu comecei a ter sonhos. Eu sou muito apaixonado pela palavra de Deus. A palavra leitura. Não estou falando de momentos de contemplação. Eu sou apaixonada de ler a palavra. E eu tive um professor no seminário que ele falou assim, se você vai estudar a Bíblia dessa forma, se você é uma pessoa que está na área da adoração, então você vai estudar a Bíblia só na parte da área de adoração, que fala da área de adoração. Se você é da oração, então estude na Bíblia só as partes que falam sobre oração. Eu ouvi esse professor falar, eu falei, não, mas não é isso que eu quero conhecer a Bíblia de capa a capa. E comecei a ter experiência, porque se você quer ter experiência com Deus, conferência é bom, sim, congresso é bom, sim, palestras são boas, são, mas leia a Bíblia, porque você vai ver Deus falar tete a tete com você, né? Coisas extraordinárias, é leitura da palavra, e eu sou apaixonada pela palavra, eu leio a palavra, e aí, Senhor, no ministério, como que eu vou fazer, onde o Senhor me quer, como que eu vou fazer, tal, e o Senhor, né, faço tudo o que tiver que fazer. De repente comecei a ter sonhos. Eu sonhava com a minha garganta no chão. Quem limpa frango, quem já limpou frango sabe quando tem aquela hora que tira a garganta do frango, sabe? E você joga a garganta. Eu já vi isso, a garganta do frango. Aí direto eu sonhava com a minha garganta no chão. E aí no outro dia eu ficava pensando, mas o que é isso? A garganta no chão, a garganta no chão. E eu cavando um poço. Eu estava cavando um poço da leitura da palavra, de falar do amor, de evangelizar, de falar da salvação, de falar da palavra de Deus. E um dia eu tive de novo esse sonho, a minha garganta no chão. E eu perguntei para Deus, Espírito Santo, o que é isso, esse sonho? O que é isso? Isso me deixa tão mal. Eu vi a minha garganta no chão. Aí o Espírito, olha o que é ter intimidade com Deus. O Espírito Santo falou, o inimigo quer te impedir que fale do meu evangelho. O inimigo quer arrancar a sua garganta, quer fechar. Por quê? Porque o poder, né, a ferramenta que eu tenho para falar do amor de Jesus é a voz, é a minha fala. Falar. Então, depois que o Espírito Santo me trouxe à luz a este sonho, nunca mais eu sonhei. Porque eu pensei, o inimigo está tentando entulhar o meu poço. Porque falar, aí foi gerando o quê? Timidez, vergonha. Eu não sou capaz de falar. Quando tinha um chá de mulheres, que uma mulher me chamava para o chá, eu tinha vergonha, eu achava que não era capaz. Sabe? Medo do preconceito. Tudo isso vinha na minha mente. Mas o inimigo querendo entulhar o meu poço. Mas Deus deu a vitória. Quando eu tive este entendimento, que era que Ele queria. Então, queridos, o inimigo ele vai tentar sempre entulhar os nossos poços, sim, porque é o papel dele. Tá, olha que legal aqui, que fantástico isso aqui. Isaac, ele não parou. Ele não desistiu de abrir um outro poço, não. Talvez se fosse você ou eu, teríamos desistido. Não, dá muito trabalho. Será que ele vai dar água? Não. Continuou. Mas Deus, nesse período, Deus estava trabalhando com certeza no caráter de Isaac. Estava trabalhando na vida dele. E o que eu acho interessante é que Isaac, ele foi perseverante. Então, de Gerar, que era um lugar que havia fome, olha o que a fome faz. A fome gera aliança. Isaac vai para uma terra, um lugar chamado Berseba, que significa recomeçou. Amém? Deus é um Deus de recomeço.
Tá afindando 2018. Não cumpri as minhas metas, aquilo que eu escrevi lá no início do ano na minha agenda. Mas 2019 está chegando e é um tempo de recomeço. Berseba é lugar de juramento. Berseba é lugar de aliança. Olha o que acontece aqui então, em Berseba. O Senhor, vê comigo aí, lá no versículo 24. O Senhor, no versículo 22. Vamos olhar aqui. Aí, no versículo 24. Berseba. O Senhor aparece a Isaac e faz uma aliança. Olha o que Deus fez aqui com Isaac no lugar de Berseba, depois de ele ter percorrido essa trajetória toda. Eu sou contigo. Amém? Você crê que Deus é com você? Aleluia. Abençoar-te-ei. Você crê que você é abençoado por Deus? Amém? E a terceira promessa que Deus faz para Isaac aqui: multiplicarei a tua semente. Terceira promessa, no lugar de Berseba, lugar de recomeço, lugar de aliança, lugar de encontro com Deus. E quando o homem encontra com Deus, ele não fica do mesmo jeito. Queridos, quando uma pessoa se encontra com Jesus, ele não fica a mesma pessoa, ele muda. Tem uma frase muito interessante, mais um pouquinho na frente aqui, vou compartilhar com vocês. Isaac, quando viu Deus, ele não ficou do mesmo jeito. O que Isaac faz aqui? Ele edificou um altar. E outra coisa, Isaac estava sabendo, ele sabia o que ele estava fazendo, porque lá atrás, ele passou por essa experiência ainda jovem com seu pai Abraão. Ele foi colocado onde? Num altar para sacrifício. Um altar de sacrifício onde ele seria sacrificado. Então, quando ele levanta um altar, ele estava dizendo assim: eu sei o que estou fazendo, eu entendo o que é um altar. E o altar significa oração, significa renúncia, significa quebrantamento. Olha essa frase que está aí no telão, do John Bunyan, né? Bunyan, não sei muita pronúncia. Olha aí, vamos ler todos nós, vamos lá, 1, 2, 3. Aí, John Bunyan, Bunyan. Olha aí, queridos, é isso aqui. O altar significa oração, significa renúncia, significa quebrantamento. Vamos iniciar 2019, vamos iniciar com um altar, vamos iniciar com uma vida de oração, vamos iniciar uma vida de renúncia, de quebrantamento. O que Jesus fala? Que para seguir Ele, tem que renunciar a si mesmo. É um período, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de reavivamento. Cavar poços também significa reavivamento. Então, ele não ficou satisfeito, ele ficou, quando ele viu Deus falando com ele, esta foi a atitude de Isaac: levantar um altar. Segundo ponto que ele faz aqui, Isaac, depois que ele encontrou com Deus aqui em Berseba, armou uma tenda. Armou uma tenda. Armar tenda era costume deles, né? Na época, eles andavam de lugares para lugares, eles então tinham as suas tendas. Significa família. Significa família. Armar tenda significa família. Como está a tua família? Como vai a tua família?
E isso nos lembra também em Gênesis, quando Deus falou para Noé construir uma arca e colocar sua família na arca. Eu acho tão bonito esse versículo, que quando Noé está ali construindo a arca, ele pega a arca e reveste com um produto chamado betume, né? Betume. Passou esse betume por dentro e por fora da arca. Para o quê? Proteger. Para não ficar nada, nenhuma fresta, nada. Tudo para proteger a arca, né? Então, betume. Revestiu a arca com betume. E como vai a tua família? Você tem colocado betume na tua família? Tem revestido ela por dentro e por fora? Por dentro e por fora, você tem revestido a tua arca? A arca representa a família. O dilúvio representa o mundo. E o que você tem feito da tua família? Você tem colocado esse revestimento? Você tem cuidado da sua família? Você tem protegido a tua família? Você tem defendido a sua família? Você tem amado a sua família? Você tem levado paz para a tua família? Você tem promovido a paz dentro do lar? Que se a gente for olhar aqui, ele rejeitou a contenda, ele rejeitou a inveja, ele rejeitou a discussão, em tudo em prol da paz. Você tem feito isso em prol da tua família? Promovido a paz no meio da tua família? Ou tem gerado discussão? Família, projeto de Deus. E depois, queridos, no terceiro ponto, aqui, cavou ali um poço. Então a gente entende aqui, que a nossa vida, a vida do cristão, primeiro o quê? Deus, oração, renúncia, quebrantamento. Segundo, família, certo? E terceiro, cavou ali um poço, que a gente pode colocar aqui, profissão, sonhos, alvos, ministérios. É o terceiro. É depois da família. Certo? Então, são 3 pontos que Isaac, que nós marcamos aqui, que levou a Isaac a ter esta atitude após ele ter encontrado-se com Deus. Agora imagina a trajetória de Isaac, de Gerar, de um lugar que havia fome, para Berseba, um lugar na presença de Deus, um lugar de encontro com Deus, um lugar de quebrantamento, um lugar de sacrifício, um lugar de paz. Agora, acompanhe comigo essa trajetória, como foi? A trajetória para chegar até lá. Ele não desistiu, ele foi perseverante, ele foi em busca daquilo que era para ele, o que Deus tinha para ele. Por quê? Porque Isaac estava debaixo de uma promessa. Isaac era o filho da promessa, ele era abençoado por Deus. Como você é abençoado por Deus, como a igreja é abençoada por Deus. Sabe, queridos, a trajetória de Isaac não foi fácil para chegar a Berseba. Contendas, invejas, inimizades. Não vale a pena brigar por coisas, mesmo que seja difícil. Provérbios 5:15 diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Então não queira o que é dos outros, queira aquilo que Deus tem para você. Não importa o tempo da cavação do poço, mas no final terá água. Pegue as tuas ferramentas e cave o poço. Você já viu um poço como é lindo? Você olha bem assim, a água está lá no fundo. Aí você imagina, né? Meu Deus, como foi difícil para chegar lá. Como foi difícil para chegar até aqui. Como foi difícil para chegar até aqui.
mas você teve que cavar o poço. Aleluia. Não beba das águas beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É um ano que fluirá essa água do teu interior, queridos. Nada, nada, nada vai impedir em nome de Jesus. Só pode impedir você mesmo. Só você mesmo que pode impedir esse fluir. Para receber esse fluir, para esse fluir ser real na tua vida, é necessário renúncia, é necessário quebrantamento, é necessário levantar um altar. Eclesiastes 7:8 diz: queridos, esse versículo foi fantástico para mim esses dias. Tem sido fantástico. Olho a nossa trajetória e falo: Deus, a tua palavra é linda, linda, linda. Diz aí, olha aí, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Isaac foi um homem paciente. O orgulhoso, ele é apressado. O orgulhoso, ele quer agora. O orgulhoso, ele não aceita cavar o poço. Ele quer o que é dos outros. Esse é o orgulhoso. Agora o paciente não. O paciente caminha. Ele caminha com os pés de Jesus ali, ó, esperando o momento certo, a hora certa, o tempo de Deus. Nada de contenda e nada de apressar. O fim das coisas é melhor do que o seu início. No início de cavar um poço é ruim, mas no final é bom, porque você vai encontrar águas. É água que nós encontramos no fim, sabe? Olhando para a nossa vida ministerial, no início não foi legal. Quem conhece a história, não foi legal, mas agora está sendo bom. Mas teve um tempo, os recém-casados, quem são casados, lembra aí, no início do casamento, não é mesmo? Foi difícil, não foi, no início do casamento? Duas cabeças diferentes, para pensar, para se tornar uma, né? Ai, meu Deus, na matemática de Deus, né? Deus fez o homem e a mulher, mas quando se casam, se torna um só, né? Então é assim a matemática de Deus, né? Se torna um só. Olha para o seu casamento, lá atrás, quando você começou. Foi ruim, foi difícil, não foi ruim, foi difícil. Mas agora está sendo tão saboroso. E a faculdade, quando inicia a faculdade? É difícil, tem que ralar. Lá no início não é fácil. Mas quando pega o canudo, ou não é, né, Drica? Você que foi aprovado no mestrado aí, né? Foi bom, não foi, né? Agora no fim. Mas quando você saiu daqui, teve que ir para lá fazer esse mestrado, foi difícil, não foi? Gente, é assim na nossa vida, queridos. Na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial e tudo mais. Mas o importante é a perseverança. Amém? Deus quer fazer em nós e através de nós para 2019. Então é um tempo de limpeza, é um tempo de abandonar o pecado e dizer: Senhor, eu quero um reavivamento, eu quero um avivamento espiritual na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé e adorar o Senhor mais uma vez?